Vamos lá, pessoal. Conforme nós havíamos combinado, vamos finalizar aqui a análise, né, dos nossos temas relacionados a direito do trabalho. Então, vou fazer uma revisão rápida sobre a sucessão trabalhista e a gente parte desse ponto. Então, o que é sucessão trabalhista? A sucessão trabalhista vai acontecer quando, né, eu tenho lá uma empresa, eu tenho uma empresa, certo? E essa empresa, ela tem lá um empregador, né, tem um empregador, e esse empregador, proprietário, enfim, ele transmite, ele repassa essa empresa é dividida, enfim, ela é passada para o comando de uma outra, tá? De uma outra pessoa, de uma outra empresa. Então, em regra, quando eu falo de sucessão, acontece isso. Então, eu modifico a figura do empregador. Basicamente isso, né? Por venda, por incorporação, por fusão, né? Por cisão, né? Pela divisão dessa empresa em duas, enfim. O que isso quer dizer? Né? Qual que é o primeiro ponto que a gente tem que destacar? Isso implica em modificação dos contratos de trabalho, ou seja, eu tinha aqui um empregador a partir de agora eu vou ter um empregador B. E os empregados? Isso muda alguma coisa? Modifica alguma coisa para a vida dos empregados? Vamos lá. Olha o que define o artigo 10 da CLT e vamos depois analisar o 448 e o 448A. Então, o artigo 10 estabelece assim: qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados. Então, a modificação da figura do empregador, por exemplo, aqui, da forma como eu coloquei, não implica numa alteração dos empregados, né? Dos direitos dos empregados, nem dos contratos de trabalho, nada disso. Isso é colocado de uma maneira explícita no artigo 448. A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados. É importante a gente ressaltar isso. Uma coisa que é importante ressaltar também é o seguinte: o empregador A era o dono da empresa, ele repassa a empresa para o empregador B. Ele vende a empresa para o empregador B. Quem vai ser responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas desses empregados a partir de agora? Empregador A, empregador B, ou eles respondem solidariamente? Olha o que estabelece o artigo 448A. Ele é literal. Caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores, prevista nos artigos 10 e 448 dessa consolidação, as obrigações trabalhistas, inclusive contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor, ou seja, quem adquiriu a empresa, quem agora é o empregador, responde por todas as obrigações decorrentes da relação de emprego, mesmo que essas relações tenham origem no período anterior à aquisição. Então é importante destacar isso. É isso que o artigo 448 ele delimita. Vai ser sempre assim? Não. Quais são as exceções? No caso de fraude nessa sucessão, se ficar configurada a fraude, a gente tem aqui responsabilidade solidária. E no caso de arrendamento da empresa, então quem arrenda é responsável solidário com quem arrendou o estabelecimento. Então o proprietário que arrendou a empresa é responsável solidário com quem arrendou a empresa, né, para pagar eventuais verbas trabalhistas aí que estejam pendentes, né? Uma outra coisa que é importante, vamos imaginar que nesse contrato aqui, A para B, tenha sido inserida uma cláusula de não responsabilização. Então, o B, ele compra a empresa A, mas ele estabelece uma cláusula no seu contrato. Ó, não me responsabilizo por verbas trabalhistas decorrentes de período anterior à aquisição da empresa. Essa cláusula é válida? Galera, a gente tem que analisar o que é essa validade, tá? O que você entende por válido. 2 pontos. Ela é válida entre as partes? Entre esse cara e esse? Ela é válida. Então, beleza. A não responsabilização aqui vale entre as partes. Agora, ela vale perante os empregados? Não. Então, significa dizer o seguinte: se eu tenho um empregado, ele entra com uma reclamação trabalhista já posteriormente ao período que o B é o proprietário. Ele entra em face do B, por um período em que
não houve pagamento lá de direitos trabalhistas no período em que o A era proprietário ainda, né? Quem vai ter que pagar? O B. Ele é responsabilizado. Qual é o direito que lhe cabe a partir dessa cláusula de não responsabilização? Ingressar com uma ação regressiva em face desse cara aqui para pleitear aquilo que ele pagou para o empregado. Só isso. Diretamente com os empregados, essa cláusula de não responsabilização não tem validade. Tudo bem? E por fim, para a gente encerrar, né, esse é o que eu falei para vocês, o que eu acabei de explicar, é a situação mais tradicional de sucessão trabalhista, é o que está na lei. A doutrina, ela traz uma outra espécie de sucessão, que se configura assim: quando o empregado, ou melhor, quando o empregador, ele dispõe de grande parte do patrimônio da empresa, né, sem realizar de fato a sucessão, ele vende grande parte do patrimônio da empresa. E ele coloca a própria saúde financeira da empresa em risco, ele se empobrece. Então eu tenho lá, foi o exemplo que eu dei na aula, eu tenho lá uma empresa que tem 100 máquinas de costura. Eu não realizo sucessão, eu não vendo a empresa, mas eu vendo 80 das 100 máquinas de costura que eu tenho. Não houve uma redução considerável do meu patrimônio, né, enquanto empregador? Sem dúvida. Então, esse tipo de redução do patrimônio do empregador, ele pode implicar numa espécie de sucessão trabalhista. Para a doutrina, quem compra esse patrimônio, quem adquire esses bens, ele pode ser responsável solidariamente por eventuais verbas trabalhistas decorrentes dessa relação de emprego que existe entre quem vendeu a empresa, quem vendeu o patrimônio, quem vendeu os bens e os seus empregados. Então, quem comprou pode ser considerado como se ele estivesse adquirindo parte da empresa. Então, ele seria responsável solidário, tá? É uma ideia que vem disposta na doutrina, não é disposta na lei, mas que pode ser cobrado de vocês em uma segunda fase do exame da ordem, enfim. É uma visão mais moderna da sucessão. Então, a aquisição de grande parte do patrimônio da empresa pode implicar numa responsabilização solidária pelas verbas trabalhistas, mesmo que formalmente quem está adquirindo aí não está adquirindo a empresa, está adquirindo só parte do seu patrimônio. Fiquem atentos, é isso mesmo, vocês não entenderam errado, tá? Então fiquem atentos a isso. Vamos lá, prosseguindo. A quem se aplica a sucessão trabalhista? Gente, a qualquer tipo de empregado, tá? Ou melhor, qualquer tipo de empregador e empregado, tanto no âmbito rural quanto no âmbito urbano, exceto no caso de empregado doméstico. Empregado doméstico não se aplica a sucessão trabalhista. Então, se uma empregada doméstica ou um empregado doméstico trabalha para uma família e um casal de idosos, vamos imaginar, o casal de idosos morre e ela passa a trabalhar lá para os filhos desse casal de idosos, não ocorreu sucessão trabalhista aqui. O contrato de trabalho é extinto quando ocorre o falecimento lá dos idosos, e é constituída uma nova relação jurídica a partir dessa contratação a esse novo seio familiar. Então, até porque a gente viu que o empregado doméstico ele está ligado a um ambiente familiar, a prestação de serviço para um ambiente familiar com intuito não lucrativo. Então, quando ele ingressa nesse novo ambiente familiar, é uma nova relação jurídica que é constituída. No caso de morte do empregador, né, proprietário de empresa individual, normalmente também o contrato de trabalho ele vai ser extinto, exceto, né, se os sucessores do decúbito, do falecido, continuarem exercendo aí a atividade empresarial. Aí o contrato de trabalho continua. No caso de estado ou município desmembrado, então eu tenho um município, ele tem lá um patrimônio, tem lá um bairro, e esse bairro ele é elevado posteriormente à categoria de município. Ocorre uma sucessão trabalhista, os contratos de trabalho dos empregados públicos que estavam vinculados a esse primeiro município, né? Essa relação trabalhista continua, né? Quando há aí a elevação desse bairro, desse patrimônio, né,
a categoria de município? Não. Então vamos lá, vamos dar um exemplo clássico. Pracinha e Lucélia, né? Lucélia pertencia a Pracinha até 1994, se eu não me engano. 96, acho que foi. 1996, acho que foi, se eu não me engano. Havia funcionários públicos de Lucélia que prestavam serviços em Pracinha, né? Quando Pracinha foi elevada à categoria de município e Pracinha adquiriu, contratou novos empregados, esses caras vão imaginar que eles começaram a prestar serviço para a prefeitura de Pracinha, né? Houve uma sucessão trabalhista, a prefeitura de Pracinha adquiriu todo esse passivo trabalhista que eles tinham com a prefeitura de Lucélia? Não. Tá? Encerra a relação jurídica com o município de Lucélia e se inicia uma nova com o município de Pracinha. É isso que a lei fala. Tá? No caso de falência ou recuperação judicial, vamos lá, como que funciona? No caso de falência, eu adquiro uma empresa falida, vai ocorrer sucessão trabalhista? Não. Quem adquire a empresa falida, adquire ela limpinha, sem nenhum tipo de dívida. No caso de recuperação extrajudicial, se aplica a sucessão trabalhista? Se aplica. Então, quem adquire uma empresa em recuperação extrajudicial, adquire o seu passivo trabalhista, vai ter que responder. E no caso de recuperação judicial, segundo o STF, também não se aplica a sucessão. Quem está em recuperação judicial e que adquire essa empresa em recuperação, adquire a empresa limpinha, sem qualquer dívida. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês com relação à sucessão. Vamos lá. Importante isso aqui também, hein? Responsabilidade do sócio retirante. Então, eu tenho lá uma empresa, certo? Eu tenho lá uma empresa. Ó, chaminézinha da empresa. Vocês vão falar que isso aqui é um pé, né? Que é uma unha, isso aqui não, é uma chaminé, certo? Então, eu tenho lá o sócio. Um belo dia, esse sócio resolve cair fora. Ele fala, tchau, tô vazando, né? Ele continua responsável pelas dívidas, pelas obrigações dessa empresa, pelas dívidas trabalhistas? Olha só o que fala o artigo 10A da CLT. O sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período que figurou como sócio, somente em ações ajuizadas até 2 anos após a averbada modificação do contrato, observada a seguinte ordem de preferência. Então, esse cara vai ser responsável, né? Ele fica responsável por 2 anos, contados da modificação do contrato, ou seja, não é da saída dele, é de quando essa saída foi formalizada, certo? E só vai ficar responsável pelo período em que ele era sócio, tá? E é uma responsabilidade subsidiária, ou seja, primeiro vai se buscar receber da empresa, tá? Do patrimônio da empresa. Se não tiver patrimônio da empresa, vai cair em cima dos sócios atuais, e somente se os sócios atuais não tiverem patrimônio, aí sim a gente vai para os sócios retirantes. Essa é a regra geral quando a gente não fala de fraude, tá? Agora vem o parágrafo único e estabelece assim: o sócio retirante responderá solidariamente com os demais quando ficar comprovado, olha só, fraude na alteração societária decorrente da modificação do contrato. Se eu tiver fraude, essa história muda de figura. Tá bom? Então é importante essa regra. No caso de obras agora, vamos lá. Como que funciona a responsabilidade do empreiteiro, do proprietário, no caso de obra, responsabilidade trabalhista, certo? Seguinte, pessoal. No caso do dono da obra, certo? Do empreiteiro, da obra, do dono da obra e do subempreiteiro. Como que funciona aqui? Vocês estudaram o contrato de empreitada, né? Então, o contrato de empreitada, alguém é contratado para construir determinado bem. Então, normalmente, o que a gente tem aqui? Em regra, é esse cara, o empreiteiro, o responsável pelo pagamento das verbas trabalhistas com relação aos seus empregados. O proprietário, em regra, tá? Em regra, o proprietário não responde por nada, tá? Anunciado aqui 191, né, da Justiça do Trabalho que a gente tem aqui, né?
olha que interessante. Diante da inexistência de previsão legal específica, o contrato de empreitada de construção civil entre o dono da obra e o empreiteiro não enseja responsabilidade solidária ou subsidiária nas obrigações trabalhistas contraídas pelo empreiteiro, salvo, sendo o dono da obra uma empresa construtora ou incorporadora. Se esse cara aqui tiver intuito lucrativo com a construção, então ele for uma empresa construtora ou incorporadora, ele é responsável subsidiariamente. Então, a MRV contratou uma empreiteira para construir lá um prédio de apartamentos. A empreiteira não pagou as verbas trabalhistas dos seus empregados. Quem responde? A MRV. Agora, mais interessante é o seguinte: e se esse empreiteiro subempreita essa obra? Como que funciona aqui? Como que funciona? Pessoal, se ele subempreita, a responsabilidade primária aqui, né, pelo pagamento das verbas trabalhistas dos empregados, é desse cara aqui, do subempreiteiro. Se o subempreiteiro não pagar, o empreiteiro responde. Então, a responsabilidade do empreiteiro frente à subempreita, né, no caso de verbas trabalhistas, também é subsidiária. Óbvio que cabe direito de regresso em face do subempreiteiro. Então, é importante a gente destacar isso. Por que eu estou falando isso? Por que essa regra é de responsabilidade subsidiária? Porque dentro do contrato de empreitada, a gente está falando de uma relação de natureza civil, né? Não há subordinação jurídica. Então, a gente tem esse destaque aqui, tá bom? Então, é importante vocês estarem atentos com relação a isso. Vamos lá. O Estado, empregador agora. O Estado ele pode contratar indivíduos por meio do regime CLT? Pode, né? Pode sim. É comum, inclusive, mas normalmente o Estado contrata por meio do regime administrativo, estatuto, ou seja, ele tem regras próprias que irão submeter os seus funcionários. Esses indivíduos não serão submetidos ao regime da CLT, serão submetidos a um estatuto próprio, né? E para isso ele vai seguir como base o artigo 37 da Constituição Federal, né? A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, essa é a regra, certo? Se o indivíduo for empregado público, ou seja, ele tiver registro em carteira de trabalho e previdência social, o que ele vai ter direito aqui diferente? Ele vai ter direito ao fundo de garantia e vai ter direito à multa de 40% no caso de despedida imotivada. No caso do servidor estatutário, o que ele tem diferente, né? Qual que é a grande diferença? Ele tem estabilidade. A regra é essa. Vamos lá, né? Como pode contratar o empregado público ou o servidor público? Aí não importa, tá? Sempre por concurso público. Contratação feita de maneira diversa é nula, tá? Então não tem validade, certo? No caso do empregado público, ele é submetido à convenção coletiva, acordo coletivo de trabalho? Não, tá? Ele vai ficar vinculado ao que a lei determina para a sua atividade profissional. Então, nada a administração pública ela tem autonomia administrativa, orçamentária, então não se submete a acordo ou convenção coletiva, certo? Agora, a polêmica aqui é o seguinte: empregado público, né? A gente sabe que o empregado comum, vocês vão estudar isso no quarto ano, o empregado comum, ele pode ter o seu contrato de trabalho rescindido a qualquer momento, sem justa causa, e cabe a ele apenas receber as verbas rescisórias. Então não precisa de motivação. Agora, o empregado público, em razão do princípio da necessidade de motivação dos atos a serem praticados pela administração pública, ou seja, tudo precisa ser motivado, tudo precisa ser fundamentado, se estabelece que a demissão do empregado por justa causa, né, a demissão, melhor dizendo, a demissão do empregado, né, a rescisão do contrato de trabalho dele, empregado público,
precisa ter justificativo. Então é uma regra polêmica, né? Nesse sentido caminha o Maurício Godinho Delgado. Mas, em compensação, a gente tem a súmula 390 do TST, que estabelece assim, ó, que não se aplica o princípio da motivação ao empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, ainda que admitido mediante aprovação em concurso público. Tá? É uma polêmica danada que a gente tem na jurisprudência, na doutrina. Até trouxe aqui, ó, a gente tem aqui uma decisão que vai no sentido de não garantir a motivação. Nesse aqui, se garante a motivação dos atos administrativos, a necessidade de motivação. Então, não tem um posicionamento firmado a respeito. Tá? Você pode, se isso for cobrado de vocês explicam as duas posições, fala que não tem nenhum tipo de posicionamento predominante ainda. Né? A gente tem decisões para os dois lados. E finalizando aqui a nossa matéria. Quando a gente tem um Estado estrangeiro como empregador, então a pessoa trabalha, um brasileiro que trabalha na Embaixada da Itália, né? Qual jurisdição vai ser aplicada e qual legislação vai ser aplicada para esse empregado? Pessoal, aqui a gente tem uma exceção à soberania do Estado estrangeiro. Vai ser aplicada a lei brasileira, tá? O STF se posicionou nesse sentido. Então, esse empregado vai ser submetido às regras da CLT. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Qualquer dúvida, vocês me avisam. A gente vai conversando lá pelo WhatsApp e vai ficando tudo redondinho para a prova, tá bom? Um abração, pessoal. Bons estudos. Valeu!